Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu intercalei, porque hoje tive um grande expediente, mas intercalamos porque são assuntos diferentes. E o assunto que a gente traz hoje nessa tribuna é referente ao dia de ontem, que estivemos, eu, vereador Scalco, em Porto Alegre, e tivemos a possibilidade de participar da votação da sessão plenária da Assembleia Legislativa e da sessão que aprovou o projeto de lei referente às escolas cívico-militares. Então, foi um debate acalorado na Assembleia, com diversas manifestações, mas, graças a Deus, com o apoio e a mobilização de todas as escolas, ou pelo menos da maioria delas, de todas as escolas cívico-militares do estado do Rio Grande do Sul, inclusive a escola Alexandre Zátera, do bairro Desvio Risso, aqui do nosso município. Estiveram presentes a diretora, o tenente Cruz, PME, que é responsável pela parte de auxílio na Alexandre Zátera. E nós queremos enaltecer e agradecer aos 30 deputados que votaram favorável a esta excelente pauta que a gente sabe que as escolas cívico-militares, elas trazem muitos valores, qualidade de ensino, enfrentamento à violência, promoção de cultura de paz, dentre outras questões mais, inclusive com comprovação no IDEB, a nível nacional. Outra coisa que é muito importante, que muitas pessoas reclamam e dizem, porque não pode ser cívico-militar. A comunidade escolar que engloba alunos, pais, professores, funcionários, e aqui vou falar da Alexandre Zátera, por ampla maioria, aprovou esse modelo de ensino. Aprovou a implementação. E querem a continuidade. E graças a Deus no estado do Rio Grande do Sul, no dia de ontem foi aprovada essa lei, vereador Zanquim. Nós que temos a Subcomissão de Segurança Escolar e que tanto cobramos a presença, inclusive da segurança pública, dentro e próximo das escolas municipais e estaduais. Então é isso que a gente tem que reforçar. Uma coisa que cabe salientar, porque as pessoas às vezes se confundem muito. Primeiro é a questão do colégio militar, que é uma coisa, e as escolas cívico-militares, que são totalmente outra. Um segundo ponto, quando estava em vigor, o governo Bolsonaro botou as escolas cívico-militares, a legislação, o governo federal aportava, inclusive, valor financeiro para as escolas estaduais. E a legislação estadual, o decreto que se tinha, o governo estadual aportava e autorizava as escolas municipais a fazerem isso. Então nós tínhamos 26 escolas estaduais contempladas e 60 escolas municipais. Isso aí. Que as escolas estaduais estavam órfãs de legislação, que graças ao bom Deus, no dia de ontem, foi aprovada e nós pudemos, vereador Scalco, prestigiar em loco toda essa mobilização, movimentação e conversar com diversos diretores, diretoras, bem como os militares que já são da reserva, mas que voltam para contribuir com um pouco de civismo e de patriotismo nas escolas municipais e estaduais. Sua parte, vereador. Excelente, vereador Bortola. Foi muito bom estar presente nesse grande encontro, das pessoas que querem o bem das nossas crianças também. E as escolas cívico-militares, elas são escolas com gestão compartilhada. É importante deixar claro isso entre educadores e militares. O objetivo delas é proporcionar uma formação educacional de qualidade, aliada a princípios de disciplina e hierarquia, com valores morais, cívicos e éticos. E também é bom lembrar que o deputado federal, o tenente-coronel Zuco, foi um dos que fez esse projeto quando estava na Assembleia Legislativa. Depois ele se tornou deputado federal, mas é uma bandeira forte dele, que deu continuidade depois do capitão Martim, o delegado Zuco e tantos outros que ajudaram a aprovar esse importante projeto. E a gente falou muito com a direção da Alexandre Zátera lá, e eles ficaram muito felizes com a aprovação do projeto.
para dar continuidade, que toda a sociedade lá da região que utiliza essa escola, os alunos, os pais, estão muito felizes com todo o tratamento e ensino que é dado à comunidade como um todo. Então, parabéns, vereador, também. Agora, o que mais me surpreendeu no dia de ontem, vereador Schalco, foi o desrespeito e a desinformação e as fake news da esquerda naquela tribuna do plenário 20 de setembro. Não tiveram nem vergonha na cara para falar os absurdos que falaram lá. É um desrespeito. Então assim, ó, eles que antes de falarem alguma coisa, que vão lá pesquisar e ver a qualidade de ensino que é. E que visitem as escolas cívico-militares para verificar a qualidade de ensino. Porque ontem a baboseira que falaram naquele plenário foi assim, ó, sem tamanho. Então aqui eu quero deixar meu repúdio para essas pessoas que falam e não vão em loco conhecer a realidade. E não pesquisam também. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado pela parte, vereador Bortola. Mas eu já pego o gancho do vereador Schalco, que falou sobre disciplina e hierarquia. É isso que eu acho que no meu tempo, pelo menos, vou falar do meu tempo, tá? É o que nós tínhamos na sala de aula. E não tinha cívico-militar lá, mas se tivesse, pode ter certeza que eu acho que seria muito bom. Porque, olha, sendo presidente da Comissão da Educação já pelo 3º ano, a gente, o que viu e ver, às vezes nas redes sociais, principalmente, em diversos vídeos, o desrespeito, agressões verbais e até físicas aos professores, é inadmissível. Um profissional que se dedica tanto, como a gente elogia, como a gente preza pelo professor, e aí a gente acompanha diversas situações que já aconteceram, e eu tenho certeza absoluta, porque eu fui visitar a escola Alexandre Zatra, falei com a direção também da escola, e a escola estava praticamente algum tempo atrás perdida, vereador Bortola. Eles não sabiam mais o que podia acontecer, porque não assumia, né, nem a parte da cívica, né, militar, e nem a parte da pedagogia lá na direção. A pedagogia realmente ficava dentro das salas de aula. Então a direção estava totalmente desesperada, e agora acho que graças a Deus vai tomar um rumo certo, que é este. Então parabéns a todos os deputados, e vou te dizer, vereador Bortola, quando o senhor diz que ontem lá escutou desrespeito de alguns deputados, mas não precisa ir longe. As redes sociais aí mostram que vereadores dessa casa aqui, que estão totalmente desinformados, já foram para as redes sociais falar besteira. Então, o que se espera? Para surpresa de 0 pessoas, né? A esquerda sempre, né, fazendo o papel dela de querer destruir o que é bom para o nosso Brasil. Obrigado. Enquanto alguns, vereador Bressan, levam como pauta ideológica, nós levamos como educação séria, de qualidade e pensando no futuro das crianças, em especial de Caxias do Sul. Obrigado, presidente.